Oi, gente, nós estamos começando hoje mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho uma visita, ou seja, um convidado muito especial, que é o Dr. Júlio Bueno, que é da clínica Comando Animal. E também ele é o médico veterinário dos meus filhos. E olha, por muito tempo, hein, Júlio? Há um bom tempo já, Nossa, Carlinha. põe tempo nisso. Põe, alguns anos aí. E hoje o Dr. Júlio veio aqui para nos falar mais sobre... Bom, antes de você falar sobre a sua especialização, Júlio, eu quero perguntar por que você escolheu veterinária? Bom, a veterinária eu acho que é como qualquer criança que já gosta de animais, né? Eu sempre fui uma criança que gostei bastante de animais. Então, logo novinho já tive um cachorrinho, me apaixonava pelo animalzinho. E com o tempo, eu fui vendo a parte médica me atraía, sempre. E voltado para os animais, para mim era um sonho de infância. Aí o tempo foi passando, a gente vai tomando outros caminhos, estudei coisas diferentes, não relacionadas com medicina, nada disso, mais relacionado com a área de exatas, inclusive. Mas não teve jeito, na hora que você vai prestar o vestibular, aí eu falei, não, coraçãozinho bateu mais forte ali, voltou para aquilo lá. Falei, adoro essa área, fui de cabeça e graças a Deus não me arrependo, é a minha paixão, é o que eu sigo hoje e não me vejo fazendo outra coisa. E você fez uma especialização, Fiz. que é em oncologia. Exato. E por quê, Júlio? Então, a parte de oncologia em si sempre me atraiu um pouco durante a graduação. Então, é uma coisa que eu gostava bastante ali, é o que eu me aprofundava mais nos estudos, fiz iniciação científica voltada na área. Só que na minha época ainda não existiam especializações específicas dentro da medicina veterinária, né? Não existiam cursos de especialização, era muito naquela pouco. época que o veterinário era pau pra toda da obra, Era né? generalista, exatamente. Então, assim, não existiam tantos recursos quanto nos dias atuais. Mas a partir do momento que surgiu a primeira especialização em São Paulo, que era do Anclivepa, eu não tive dúvidas. Na hora eu já me inscrevi, acho que eu fui um dos primeiros a me inscrever no curso. E assim, aí fui de cabeça mesmo, aprofundei mais nos estudos nessa área. É claro que assim, eu sou apaixonado por clínica médica, no geral. Não me vejo também sem trabalhar com a clínica, mas a oncologia tem uma parte especial ali no meu coração que eu não abandono, eu gosto E demais. é uma coisa que antigamente, como você falou, na época que a gente não tinha isso, era difícil, né? A gente não sabia, não tinha animal diagnosticado tinha esse tipo de problema, né? Sim. Há um tempo atrás era... E assim, vou te falar que não é nem tanto tempo assim, Não, não né? é mesmo não. E muitas vezes os animaizinhos eram diagnosticados, até diagnosticava o câncer, mas não tinha tratamento, não tinha muito o que fazer. Era só o que a gente chama de tratamento paliativo. Você controlava os sintomas do animal, né? Você controlava uma dor, um vômito, qualquer sintoma que ele apresentasse, mas o problema em si não Não, né? tinha tratamento, né? Agora, hoje em dia, não. A história é bem diferente, já está muito avançado. E tem assim diferença, por exemplo, eu creio que eu tive uma cachorrinha muito tempo atrás que ela deve ter tido seria assim o câncer de mama, que é comum até Sim, é um dos mais comuns. nas fêmeas, né? Sim, E naquela época, depois apareciam uns carocinhos no resto do corpo, então creio que deve ter feito metástase ali, né? possível. E assim, ô Júlio, tem alguma raça que é mais propensa? Ou tem alguma, assim, que seja mais propensa a ter esse tipo de doença? Na verdade, a gente tem muita predisposição genética, né? Muita predisposição como para a gente, né? Para os humanos, aquela predisposição familiar, né? Isso existe muito também para eles, mas também existe predisposição racial. Uma das raças que a gente costuma ver bastante incidência é o Boxer. O Boxer é uma raça que Jura? tem bastante incidência, mas existem determinadas... É que assim, existem várias classificações para os diversos tipos de câncer que a gente tem, né? E existem alguns que existem raças mais predispostas para esse ou aquele. Mas, no geral, a gente sendo generalista, se for para te falar uma raça, o Boxer é uma raça aí bem predisposta, sim. Nossa, é engraçado, eu não sabia. Sim, Eu não sim. sabia que tinha assim uma raça assim própria para que tivesse mais predisposição. Uma coisa, então, já que você falou em predisposição de raça, tem um negócio que a gente já comentou aqui, assim, o problema da castração.
Porque todo mundo ficou assim, ah, não, eu quero tirar a primeira cria, porque eu não sei o quê. E a gente sabe que hoje em dia a castração é fundamental, né? A gente vê muito aqueles programas dos Estados Unidos, né, o Dr. Jeff. A primeira coisa que eles fazem assim que o animal chega é castrar. Existe alguma, assim, não sei se seria coincidência, entre você não castrar, principalmente a fêmea, Tá? e ela depois vir a ter principalmente o câncer de mama? Sim, tem essa relação sim, tá? A gente sabe que o câncer de mama nas fêmeas hoje em dia, ele só aparece, independente dele ser benigno ou maligno, ele aparece em decorrência de estimulação hormonal, tá? Então a gente já tem estudos comprovados que se a gente castra a fêmea antes do primeiro cio, a chance dela desenvolver um tumor de mama é praticamente zero. Ah, é antes do primeiro Antes cio? do primeiro cio. E Por todo mundo tem quê? mania de, ai, deixa ela dar o primeiro cio porque eu quero cruzar, não Então, é? calma, porque assim é um tema muito controverso, É. tem bastante discussão a respeito e existem condutas e condutas, tá? Assim, existem pensamentos diferentes dentro da própria veterinária, Uhum, tá? Então, assim, eu falo que é um pouquinho de conduta de cada veterinário, porque certo. existem os prós e contras, tá? Tô falando só especificamente com relação ao tumor de mama, Uhum, tá? Se a gente castrar antes do primeiro cio, vai ter praticamente zero chance de apresentar o desenvolvimento de um câncer de mama. Por quê? Porque não teve estimulação hormonal. ah, tá. Segundo estudos, até o terceiro cio, se você castrar antes do terceiro cio, você tem benefícios. Você reduz as chances do animal apresentar tumor de mama durante a vida dele. Só que após o terceiro cio, como já teve bastante estimulação hormonal, a gente sabe que, segundo estudos e tudo mais, não vai mudar com relação ao animal apresentar um tumor de mama. Então, assim, se ele tiver que apresentar, não é a castração pós-terceiro cio que vai inibir o aparecimento ou não, Dele. né? Mas, assim, a gente sabe também que, saindo um pouquinho do tumor de mama em si, que a castração muito precoce também tem os seus prós e contras. Às vezes o animal ele não tem aquele estímulo hormonal para o desenvolvimento dele por Uhum. completo. Então, se você castrar antes do primeiro cio, isso não pode ser que ele não tenha o desenvolvimento completo, tá? Tanto de parte muscular, óssea e tudo mais. E então, assim, outro probleminha também, que às vezes acontece nas fêmeas, é a incontinência urinária por conta de uma castração precoce, que pode acontecer. Não que vá acontecer, Sim. mas pode. Então, sempre quando a gente tem essa conversa com o tutor, a gente deixa esses pontos bem claros e é uma decisão que eu sempre falo que é uma decisão em conjunto. Até porque se você quiser cruzar o seu animal, quiser ter um filhotinho dele, é uma decisão que não tem volta, É. né? Se você castrar. Então você tem que pensar muito bem, né? Pensar nos prós e contras, né? E Mas no aí é caso dos um. machos, tem assim, envolve algum problema nesse sentido da castração com o câncer ou não? Com o câncer, só se a gente pensar em relação a tumores testiculares. Muitas pessoas pensam que o tumor de próstata tem relação com a castração, que a castração seria benéfica nesse ponto, mas não é, tá? Uhum. A gente sabe já também que a castração, se você castrar o animalzinho, não é porque ele é castrado, desde novinho, que ele não vai apresentar um tumor de próstata numa fase adulta ou de idoso, né? Ele pode apresentar sendo castrado ou não. Então, para próstata, o que vai auxiliar a castração? A hiperplasia, que é aquele aumento da próstata. Assim Uhum. como muitos homens também têm, né? Isso com o decorrer da idade, os cães também têm, né? Aquele aumento da próstata, a hiperplasia prostática. Aí sim a castração é benéfica, mas pro tumor, pro câncer em si, para a próstata não. Mas se a gente pensar em tumores testiculares, sim, com certeza. E você falou assim sobre raça. Me fala uma coisa, esses animais que são muito branquinho, o câncer de pele é comum? Sim, na verdade, assim, eles têm uma predisposição maior pelos tipos de câncer que são induzidos pela luz solar. A gente tem muito problema em cães que são muito claros, que têm a pelo e a pele muito claras, né? Então infelizmente, a gente tem uma incidência maior nesses animaizinhos de determinados tipos de câncer de pele, sim. A gente vê muito isso em gatos também, tanto em cães quanto em gatos. Em gatos a gente vê
muito tipo de câncer em face, em ponta de orelha, focinho, né, desses animais que são muito clarinhos. Então aí existe as recomendações de tentar evitar não ficar tão exposto esses animais ao sol durante longos períodos do dia, passar protetor solar, que existem os protetores Uhum, solares para os uhum. animais, né? Então assim, a gente vai tentando trabalhar de uma forma com que haja uma certa prevenção, mas que eles são mais predispostos, sim, e existe essa incidência maior. Porque a gente já falou bastante, eu já fiz bastante matéria no site sobre protetor solar, porque tem a pessoa acha que eles têm pelo, que eles não Uhum. vão pegar, não vão ter problema com isso, com o sol. Ah, o pelo protege, mas não é bem assim, né? Tem que Não, cuidar bem. sim, exato, é uma forma de proteção, sim, é uma camada protetora para a pele, sim. E o tratamento, Júlio? O tratamento é parecido com o humano, não é? Sim, bem parecido. Inclusive, as drogas que a gente usa na quimioterapia, a grande maioria delas ainda hoje em dia são de uso humano, são as mesmas que são usadas para nós, né? Só que é claro, com estudos em cima dos animais, para aquele determinado tipo de câncer e para aquele determinado tipo de composição corporal de cada animal. Mas sim, é muito parecido se a gente for falar da quimioterapia. Hoje Uhum. em dia, sim, a gente tem muitos outros tratamentos, né? Que nem hoje em dia a gente já tem a radioterapia, que há uns anos atrás a gente nem imaginava que pudesse ter. Então, E assim, tem aqui em são. Ribeirão? Aqui em Ribeirão ainda não, Então, infelizmente não. Mas eu acredito que na velocidade que as coisas estão andando, Uhum. né, pode ser que logo a gente também tenha esse tratamento aí que é revolucionário também no tratamento da oncologia. Então tem agora entrou a radioterapia e a quimioterapia. A quimioterapia, fora todos os outros tratamentos que às vezes a gente pode fazer, né? A gente sempre fala que o tratamento cirúrgico é a porta de entrada para a grande Sim. maioria deles, mas Uhum. existem os tumores que eles são que a gente chama de inoperáveis. Aí a gente entra para essa parte. Aqui assim, é bem específico, tá? Não são todos os animais, todos os tipos de câncer que podem ser tratados com a radioterapia, por exemplo. Tem determinados tipos de câncer que a gente sabe que a quimioterapia não vai ser tão eficaz. Então, assim, é tudo muito direcionado hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito estudo, Uhum. né? Então, assim, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais direcionada e individual. E os exames também, né, Júlio? Os exames estão Sim, bem. Hoje tem bastante exame, assim, bem específico para a pessoa saber bem o que que ela está tratando, do exato. que ela está tratando. Exato, hoje em dia a gente tem uma gama bem grande aí de exames que direcionam e ajudam a gente num tratamento cada vez melhor e cada vez mais direcionado, que há um tempo atrás também a gente não tinha. Hoje em dia a gente tem muitos exames parecidos com os nossos também, né? Então, Ó, gente, pra vocês não saberem, o Buff, que era o meu gato, ele que foi digamos assim, o fundador do Brechó Pets. E ele sim, realmente teve um câncer, e foi o Júlio, na época com o William, que cuidaram do Buff, né? E sim. o Buff foi, eu não sei se foi um dos primeiros seus, Foi um dos primeiros. Foi um então, dos e primeiros. ele foi um sucesso, né? Porque ele Foi, foi um grande sucesso, o foi. Buff. Aliás, ele é considerado lá o mentor. Exato. O Buffy foi um sucesso, assim, foi uma grande alegria para mim no início do que a gente tinha de tratamentos Que naquela era no época começo, né, também, era também, né, bem Júlio? no começo, né? E ele teve um câncer bastante agressivo em bexiga, Uhum, né? foi. Em bexiga, em vesícula urinária. E aí a gente conseguiu fazer a cirurgia, que era uma cirurgia bem complexa para a Foi. época também. E depois a gente fez o tratamento posterior com quimioterapia. E ele veio aí super bem durante todo o tratamento, né? E ele curou, né? Ele Porque, curou. ele É, a curou, gente pode. porque É ele que assim, teve é difícil. outro problema, mas ele Sim, curou, foi é muito curado. difícil, é o que eu sempre falo, é muito difícil às vezes a gente falar de cura por completo do câncer, né? Claro que existem casos e casos, Uhum. mas o buff a gente via que, pelo menos na época, todos os recursos que a gente tinha para acompanhamento, a gente não tinha mais resquício nenhum do problema ali para ele. Tanto que ele veio ali a óbito por outros problemas, não relacionados com o câncer que ele teve. Exato. E uma coisa, o câncer, ele é uma doença, é uma doença que assusta. Todo mundo fala em câncer, Sim, já dá, parece que põe a velhinha na mão, né? sim, E hoje em dia você pode então falar, quando um animalzinho vai e é diagnosticado, você já pode dar. É lógico, como você falou, existem vários tipos, o progresso que ele se encontra, uhum. mas sempre dá para dar uma amenizada e deixar o tutor mais tranquilo em relação a tudo que a gente tem hoje, né? Sim, sim. Na verdade, para muitas pessoas, é um atestado de óbito quando você Isso, fala de falou câncer, não, é.
né? E na verdade não é bem assim. É claro que existem casos e casos, existem tipos que são menos, outros mais agressivos, mas hoje em dia, com os tratamentos disponíveis que a gente tem, não é mais tão terrível quanto há um tempo atrás, né? Muitas pessoas às vezes vêm com aquela coisa de, né, problemas familiares mesmo, né? De familiares que passaram por tratamentos com câncer, quimioterapia, rádio, que sofreram muito, né? E é diferente para os animais. A gente sabe que a quimioterapia para eles é diferente do que para a gente. Uma coisa que eu sempre falo é que assim, quando uma pessoa vai para o médico e o médico fala que ela está com câncer, né, nesse exato momento a pessoa já, a imunidade dela por si só já cai, pelo É, estresse, por todo exato. estresse e nervosismo e tudo mais, Medo, né? medo, o que influencia no tratamento, né? Agora um animalzinho, ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que ele está indo lá, está levando uma picadinha ou está tomando um remedinho ali por conta do problema qualquer que ele esteja tendo, mas ele não entende isso. Não existe o fator psicológico, que é extremamente grande aí, que influencia demais na imunidade, no Uhum, geral. Então a uhum. gente vê, hoje em dia eu vejo mesmo na minha rotina, muitos animais passando por tratamentos longos com quimioterapia e que não têm efeitos colaterais visíveis assim, que não passa mal, que não fica aquela coisa de ficar vomitando, prostrado e tudo mais, como as pessoas imaginam que seja um tratamento com quimioterapia. É o que eu, Muitas vezes isso não É o que acontece. eu ia perguntar para você, porque nos humanos tem pessoa cai cabelo, tem assim várias sequelas, vamos dizer. Sim, No animal tem também? tem, pode cair pelo, isso pode acontecer sim, tá? Às vezes no local da aplicação, às vezes no rostinho, às vezes pelo corpo. Isso pode acontecer sim, tá? Por quê? O que acontece? Na verdade, qualquer droga que você pegar que é quimioterápica, ela tem a ação de destruir células de crescimento rápido, células que estão a todo tempo em crescimento no nosso organismo. Uhum. Então, o folículo piloso tem um crescimento constante ali no corpinho do animal. Então ele indiretamente ele é afetado. Só que existem drogas e drogas. Tem drogas que afetam mais essa parte, tem outras que afetam menos, mas isso pode acontecer. Agora o principal aí é que a gente sempre também pensa que a parte do trato gastrointestinal também está em constante renovação. Por isso que às vezes o animal pode apresentar vômito, diarreia, porque indiretamente essas células também elas são destruídas, né? Uhum. Em parte. E aí é onde a gente pode ter esses efeitos colaterais. Mas hoje em dia a gente faz tratamento paliativo, a gente trata os sintomas que o animal apresenta também, e a gente tem resultados muito bons, e o animalzinho tem aí umas qualidade de vida assim bem ok mesmo durante o tratamento com a quimioterapia. Hoje em dia a Bom, gente tem gente, o bastante Buff não sucesso. teve nada. Isso que eu ia falar, você é melhor do que ninguém para falar pra O gente. Buff não teve O nada. Buff ele Mas fez um nem um, tratamento longo, né? mas nem um bigodinho dele caiu. Isso. E Teve nada. outra, ele não ficou prostrado, ele não ficou Não, não. vomitando, ele não teve diarreia, ele não teve nada. E foi um sucesso, E também, né? também depende muito de animal para animal, também Sim, dependendo, né? sim, A imunidade, exatamente. os hormônios. Exato, tudo isso. Igualzinho pra gente. É muito individual. Então, Júlio, olha, então assim, o bom é isso, né? Para pessoa, hoje a gente pode chegar para o veterinário, ele dar esse diagnóstico e falar, olha, calma, não vamos perder a cabeça, né? Uhum, uhum. E ver que hoje a gente tem um tratamento muito bom. Nesse ponto que você falou da radioterapia, você acha que o Ribeirão ainda está ainda caminhando para ter novas máquinas, ou você acha que o negócio está começando a melhorar? Porque tem muitos tratamentos que realmente a gente vê que não, ainda não tem aqui. Sim, eu assim, eu não vou te falar assim quanto tempo, porque é difícil de precisar. Mas eu acredito que Ribeirão é um polo muito grande, né? A gente É. tem aqui muitos cuidados com animais, assim, e está muito avançado. E está crescendo Aqui muito está também, né? crescendo muito. Então, Ribeirão sempre foi um polo de cuidado mesmo com os animais. Então, eu tenho esperanças de que não seja num futuro tão distante, não, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma aparelhagem muito boa aqui, né? No Uhum. geral, se a gente for pensar, a gente já tem tomografia, a gente já tem ressonância,
né? Então, assim, que são coisas que são bem específicas e a gente já tem, né? Se a gente pensar que aqui do ladinho em Jaboticabal a gente tem a Unesp, que tem muitos estudos, tem muita pesquisa, então isso também já dá uma animada também na gente. A gente tem 2 centros universitários aqui, né, que trabalham com medicina veterinária também, então tudo isso cria uma esperança E a maior abertura de também chegar desses logo. novos hospitais veterinários que estão abrindo aqui também, né? Sim, Que já vem com existem já muitos. vem com determinados aparelhos, já vem mais Exatamente. Hoje específico. em dia, tem um investimento muito grande nessa área aqui em Ribeirão. E eu vejo que é muito promissor, né? Isso é só benefícios aí pra gente. Isso é ótimo, né? É Porque a gente saber excelente. que a gente também não precisa, porque muitas vezes você fala, olha, eu aconselharia tal coisa, mas não tem aqui, tem em São Uhum. Paulo. A pessoa fala, pô, mas quando eu vou atender, eu Não vou ter tem que gastar e ter que ir até em condições. São Paulo. Aí saber que logo vai Exatamente. vindo aqui, já melhora bastante, né? Completamente, porque às vezes o custo a gente sabe que vai ficar alto, você tem o seu deslocamento, você tem o tempo que precisa ficar lá com o animal. Não é Uhum, todo mundo que pode isso, exatamente. né? Então, tendo aqui já muda completamente aí o cenário. Eu acho que será bem promissor, sim, e eu tenho esperanças de que não seja tão distante. Ô, Júlio, me fala uma coisa, o que é o conselho que você dá como veterinário, como oncologista, para que um pet, assim, para o seu pet, né, para o pessoal aqui, ter um pet saudável? Olha, na verdade, é assim, a gente tem que ter os cuidados básicos desde novinho, né? Quando possível, claro, quando você não adota um cachorrinho adulto que você não sabe o histórico dele. Uhum. Mas quando a gente pega um filhotinho desde novinho, são os cuidados básicos mesmo, né? Que são as vacinas em dia, né? Todos os cuidados com vermifugação, proteção contra pulgas e carrapatos, que hoje em dia a gente tem, medicamentos que protegem muito bem, né? Assim, que são muito seguros, que também há um tempo a gente não tinha, há um tempo Uhum. atrás, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados básicos. Uma coisa que é fundamental, a alimentação, uma alimentação de qualidade. A gente tem muita coisa boa hoje em dia, de qualidade, que pode ser oferecido para eles, né? Então, tudo isso é fundamental para que o animal também tenha uma qualidade de vida com o decorrer dos anos muito mais saudável. E querendo ou não, a gente sabe que assim como para nós, por exemplo, algum determinado tipo de câncer que pode aparecer em decorrência de alimentação, para eles também, né? Então são cuidados assim básicos, cuidar também para o animal, para o animalzinho também não ficar muito obeso. A obesidade também pode predispor a vários problemas, não só ao câncer, mas a vários outros. Então são os cuidados do dia a dia que a gente sempre orienta para o animal ter qualidade de vida e uma longevidade, né? Que há um tempo atrás também a gente não tinha, mas hoje em dia a Exato. gente dá muito mais qualidade para eles. É, eu lembro mesmo que você falando do bofe, na época, por exemplo, comida muito renal já não tinha tanta. Hoje a gente tem tudo. A gente Tem tem diabético, tem vários, renal, tem não sei o que para exato, para tratamentos. tudo, tudo para coração, tem impressionante, Na tem época do tudo. Buff era ainda mais. A gente tinha, mas ainda era Mais complicado, porque elas restrita. era mais É, restrita, as rações elas não eram tão palatáveis, então tinha muito exato. animal que tinha dificuldade para comer. A gente tinha ali a ração que ajudaria, mas o animal não conseguia se alimentar porque não tinha aquela palatabilidade para ele comer. E hoje em dia não, a gente tem uma gama de oferta no mercado e muito boas, né? Que melhorou muito, que os animais comem com gosto aquela ração terapêutica, Exatamente. né? E outra coisa também, os próprios medicamentos, né? Porque Sim. medicamento naquela época, a maioria era tudo para ingerir, que gato, no caso, nos Uhum. meus, é triste. O cachorro ainda você põe no meio e vai, o gato você põe no meio e não vai. E Essa- hoje, como a gente até falou aqui com a Leila da Animalia, hoje tem assim, tem coisinha para passar na orelha, Isso. tem para enfiar na boca, quer dizer, passa na orelha, não vai no estômago, quer dizer, no caso do tratamento de um câncer, você pode já dar um remédio que seja que passe aqui, que não vai prejudicar a parte do estômago. Quer dizer, hoje A gente tem tem aí muita coisa, né? muita coisa que facilita o tratamento. É assim, é excelente, não tem nem o que falar hoje em dia comparado a um tempo atrás, que nem você falou. Antes era só o comprimido, às vezes um comprimido grande ou uma cápsula grande para um gato, e hoje em dia não. Hoje em dia tá bem mais tranquilo o tratamento, no geral. Né, é outra coisa, né? Sim, É outra vida, né? é outra realidade agora. Bom, gente, então eu quero agradecer mais uma vez o Júlio por ter estado aqui. Eu Júlio, que muito agradeço. obrigada, por nos dar uma visão, assim, para tirar eu acho que é eu não sei se é o estigma que a gente fala, mas é Um o tabu, né? tabu do câncer, né? Saber que hoje Isso. ele está super bem,
tem tratamento, então pode ir sem medo nenhum. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Júlio, queria agradecer ao Henrique e lembrar vocês para entrar nas nossas redes sociais, dá um clique lá para ajudar os nossos bichinhos e também lembrar que a gente fez uma matéria que a gente acabou de postar, que é sobre, gente, a influência da primavera com os nossos pets. Só para vocês terem, vou dar só um spoiler, só para vocês terem uma ideia, a USP fez uma pesquisa onde aumenta 30% dos animaizinhos que são levados às clínicas veterinárias por intoxicação. Então, é bom vocês darem uma olhadinha lá para saber por quê, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo nosso novo Pod Pets, que é o podcast do Brechó Pets. Até o próximo.